Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Minuto Empreendedor. E hoje a nossa convidada é a Flávia Silva. Ela que é contadora e empresária, vai compartilhar aqui conosco a sua trajetória aqui nos Estados Unidos. Flávia, muito obrigada, é um prazer ter você aqui conosco. O prazer é todo meu, obrigada pelo convite. Bom, Flávia, para começar, conta um pouquinho pra gente o que foi que te motivou a vir do Brasil aqui para os Estados Unidos? Eu sei que você tem uma trajetória aí de muita persistência, de muito foco, e eu quero que você conte um pouquinho para o pessoal de casa como que foi essa tomada de decisão e essa transição sua do Brasil aqui para os Estados Unidos. Bom, foi bem legal, assim, eu acho que foi bem interessante a minha vinda, porque nós decidimos, eu e minha família, vir para cá no momento em que estávamos passando por uma dificuldade muito grande no Brasil, né? O Brasil estava em crise, né? Na crise de 2017, 2015, na verdade, quando começou a crise no Brasil, eu fiquei desempregada, né? E me deparei com uma situação de que não sabia o que fazer. E aí eu procurei meu ex-patrão, né, porque eu estava desempregada, e fui procurá-lo para retomar, né, o nosso trabalho em conjunto. E aí ele virou para mim simplesmente e falou assim: olha, Flávia, vou ser bem sincero com você, você está velha para a vaga. Fiquei assim, meio, né, choquei. Porque eu falei assim, nossa, eu com 40 anos, né, na época, tô velha, né? E agora? Né? Ele falou para mim, olha, Flávia, infelizmente, o que a empresa vende é que você vai virar um gerente com 25 anos, né? Que o plano de carreira é agressivo, né? Então, você entra com 18 anos na empresa e com 25 você é gerente. E como que eu vou explicar que eu tenho uma gerente de 40 anos? Né? Então, infelizmente, eu não posso mais ter você no quadro. Eu falei assim, bom, ok, né? Assim, fiquei meio em choque, mas eu falei assim, tá bom. E, assim, continuei a minha retomada em busca de uma oportunidade de trabalho. E estava muito difícil. E, em seguida, meu marido ficou desempregado também. E a gente falou assim, e agora, né? Os nossos custos de vida eram muito alto. Então, a gente falou assim, a gente precisa fazer alguma coisa. Né? Aí tem uma história que o meu pai, nesse meio tempo, faleceu. E eu morava num apartamento e minha mãe em outro. Minha mãe ficou sozinha no apartamento. E aí ela falou pra mim, Flávia, por que você não vem morar comigo? Né? Aluga seu apartamento, né? Já que os custos estão altos, tá? Aluga seu apartamento e vem morar comigo. Eu falei pra ela, será? Ela, não, vem. E nós fomos, né? Saí da minha casa e fui morar com a minha mãe. Só que não deu muito certo, né? Porque uma coisa é você ter sua casa, Claro. Né? Outra coisa é você voltar para casa da sua mãe ainda com mais 3 pessoas, porque meu marido e 2 filhos. Sim. Né? Então, já mudou o cenário. Já mudou. Né? A minha mãe, que antes tinha uma vida mais regrada, né? Tinha tudo no lugar, virou mudou o sistema, né? Né? Aquela bagunça, criança correndo, brinquedo jogado. E não deu muito certo, né? Porque a minha mãe e meu marido eram melhores amigos. E eles não estavam nem se falando. Acontece, né? E aí eu falei assim pra ele, não dá. A gente precisa fazer uma coisa. Vamos para os Estados Unidos. Então partiu de você a ideia, a iniciativa. Bora para os Estados Unidos, né? Porque eu tinha uma conhecida que tinha vindo para os Estados Unidos, ela, o marido e mais os filhos, e ela estava dando certo. E eu pensei, por que não vai dar certo conosco, né? Eu falo inglês, eles ainda não falavam, mas eu falo inglês. Então, né, se eles não falam inglês, tá dando certo, pra gente vai ser sossegado, né? Bora. E aí a gente vendeu algumas coisas que tinha e falei assim, bom, vamos partir. A gente conseguiu, assim, todo o processo em 3 meses. As crianças não tinham passaporte, não tinham visto. A gente conseguiu tirar tudo em 3 meses. E viemos.
Viemos, cheguei aqui dia 31 de julho de 2017, né? Viemos com a cara e coragem, assim, né? Foi difícil, Imagino, né? O primeiro claro. mês aqui foi bem difícil, assim, ficamos todos num quarto, né? Meu marido quase me matou, assim, meu Deus, onde nós estamos, né? Mas a gente superou, né? E eu acho que foi um grande passo que a gente deu na nossa vida. Sim, e é interessante também tudo isso que você tem contado, porque mostra que foi um processo de transição, um processo que começou a gerar um desconforto, e é legal a gente refletir sobre isso, que quando o desconforto vem, né, nas nossas vidas, a gente tem duas opções. Ou ficar ali só sentindo desconforto, ou sair, né, buscar uma solução. Você sentiu todo o desconforto, essa declaração que você deu aí, ela acontece muito, muitas pessoas passam por isso, né? Poxa, você foi buscar o seu ex-patrão para tentar ali reconstruir, né, uma fase da sua carreira, e você cheia de experiência, Exato. cheia de vontade de viver, alguém, de uma certa forma, né, travou você nisso. E o mais incrível é que você não se permitiu, né? Não se permitiu receber isso na sua vida, muito pelo contrário. Exatamente. Tô aqui cheia de conhecimento, cheia de vontade de viver, deixa eu dar um up na minha vida. Exato. Eu achei que ali era o momento de eu mudar a minha história, sabe? Porque se eu continuasse lá, eu não ia conseguir progredir mais. Então, eu acho que ali foi um momento que eu falei assim, não, a gente precisa mudar nessa história, sabe? A gente precisa caminhar, a gente precisa ir em busca de um outro objetivo. Avançar, né? Então, assim, eu vim em busca de um objetivo, né? E eu acho que na vida a gente tem que ter um objetivo e tem que ter foco naquilo que a gente quer. E com certeza, assim, e eu agradeço muito a Deus, sabe? Por tudo que Ele tem feito em minha vida, por todas as bênçãos, sabe? Deus é o que me dá força para continuar, para correr atrás, para ir em busca dos meus objetivos. Então, eu sempre coloco Deus em primeiro lugar, na direção de tudo, sabe? E Ele me dá força. Então, eu tô aí em busca. Não, sensacional. Então você considera que a fé e esse foco são elementos fundamentais para o imigrante que está aqui correndo atrás de ter uma vida melhor, do imigrante, né, que veio lá do Brasil para poder conquistar seus sonhos aqui? Eu tenho certeza disso. E a gente sempre brinca assim, sabe? Eu sempre falo com meu marido, a gente fala assim, Deus tem um propósito pra gente. Ele não trouxe a gente aqui à toa, né? E eu vou, assim, falar pra você que eu me converti aqui nos Estados Unidos, né? Eu, no Brasil, eu ia na igreja, tá? Mas eu me converti mesmo aqui. Então, assim, Deus tem um projeto e eu tô em busca desse projeto, tô, sabe, lutando por isso. E eu creio que eu vou ter muitas vitórias ainda. Sem sombra de dúvida. Muita história para contar. Já tem, já muitas histórias. E conta um pouquinho mais pra gente, Flávia, como que foi essa transição sua? Né, eu sei que você é contadora, no Brasil você atuava como auditora, não é isso? Mas quando você chegou aqui, você já chegou trabalhando na sua área de atuação hoje ou não? Você teve um período que você também teve que recorrer a outros trabalhos, assim como a maioria dos imigrantes? Como que foi isso? Olha, quando eu cheguei, eu pensei assim, bom, o que eu vou fazer, né? Porque, bom, eu não tinha experiência nenhuma aqui, né? E nem sabia por onde começar. Eu falei assim, bom, eu vou começar como todos, né? Como todos os imigrantes começam. E até que uma amiga, né, minha, me ligou, assim, eu tinha o quê? Uns 2 meses que eu tava aqui, uma amiga minha do Brasil me ligou, ela mora no Rio de Janeiro, e ela falou assim, Flávia, eu conheci um contador que tá nos Estados Unidos. Ele tem uma empresa aí nos Estados Unidos. Por que você não procura ele, né, para você fazer um estágio, para você, né, alavancar sua... Porque você não sabe, quando você voltar aqui, você pode ter uma experiência internacional, né? Eu falei assim, bom, legal. Busquei o nome dele na internet. Falei assim, bom,
eu não estou fazendo nada, eu quero adquirir conhecimentos, então vou buscar, né, um estágio não remunerado para eu poder aprender. Claro. E aí foi isso que eu fiz, né? Liguei, consegui o contato dele na internet, e aí ele falou assim para mim: ah, manda seu currículo. Eu falei assim: ah, ok. Aí mandei o currículo, aí ele me ligou para uma entrevista. Quando chegou, você fala inglês? Eu falei assim: ah, falo. Ele: você fala mesmo ou você diz que fala, né? Eu falei assim: bom, a gente pode, né, ter uma conversação, ok. Ele falou assim: ah, bom, se você quiser, você pode vir aqui, eu posso te ensinar, né? E aí eu fiz um estágio com ele. E até então, assim, e comecei a ter conhecimentos com a contabilidade local, porque a contabilidade do Brasil é diferente da contabilidade daqui. Sim. Né? E aí foi quando eu comecei a ter contato com a contabilidade. E assim, o nosso tipo de trabalho, ele faz o quê? Ele é para ajudar o imigrante local, sabe? Porque tem muitas pessoas que não têm o conhecimento do que elas podem fazer, de como elas podem fazer, né? Sim. Muitas pessoas estão aqui há anos, não fazem taxas, né? Imposto de renda, porque simplesmente não sabem. Sim, né? Falta o conhecimento. Que precisam fazer. Então, o nosso objetivo, né, de nós contadores que trabalhamos com imigrantes, é levar esse conhecimento, esse pouquinho de conhecimento para eles, do que eles podem, quais são os deveres e quais são os direitos também. É ser um facilitador, né? Exatamente. Você acha, então, que esse momento foi uma luz, assim, para você, de um caminho que você poderia seguir mesmo, que é atuar na sua própria profissão? Sim, foi. Porque a partir do momento que você começa, sabe? Você se engaja e você, sabe? É tão gostoso que... porque, assim, tem os dois viés, né? Tem o viés do seu profissional, do trabalho que você faz, e do ajudar o próximo. Sim. Né? De você ajudar as pessoas, ajudar eles a saber os direitos, né? A saber o que eles precisam, né? Fazer para poder prosperar, para poder crescer, né? Porque às vezes as pessoas não crescem justamente porque não sabem qual caminho trilhar. Então a gente contribui, né? Contribui para isso. Gente, assim, a Flávia tem uma história, eu a conheço nos bastidores, né? E assim, ela tem uma história tão bonita, de força, de batalhadora mesmo, né? De quem corre atrás, tem foco nos seus objetivos. E eu admiro muito, porque inclusive, e eu quero que você conte pra gente um pouquinho mais sobre isso, em plena pandemia, a Flávia inaugurou uma empresa de consultoria, que é a Spanner e Silva Consulting, não é isso? Em plena pandemia. Conta isso pra gente, Flávia. Na verdade, tudo começou... eu trabalhava em um outro escritório, né? E quando começou a pandemia, eu tive que pedir demissão, eu tive que sair, porque eu precisava ficar com os meus filhos para fazer homeschooling, né? Então, assim, eu pedi para minha, né, para minha chefe: olha, não posso mais vir por conta das crianças. Sim. E aí eu passava o dia inteiro com as crianças em casa, né? aquela loucura, né? Porque criança só fazendo comida. Imagina. No começo da pandemia, como a gente comia, sabe? Cada dia fazia um prato diferente, né? E aí, eu conversando com uma amiga minha que tinha trabalhado na mesma empresa, né? Ela abriu, nós trabalhávamos na mesma empresa anteriormente, e aí depois ela abriu uma dela, e eu conversando com ela, eu falei assim: poxa, eu tô em casa, né? Tô aqui com as crianças, não aguento mais, nem uma louca. Ela falou assim: olha, pois é, essa pandemia só faz a gente comer. Eu falei assim: bom... Ela falou assim: né? E os negócios, como andam, né? E o que você tá fazendo? Eu falei assim: ó, não tô fazendo nada. Eu falei pra ela: bom, o que você acha, meu? Por que a gente não abre um escritório de contabilidade aqui em Newark? Né? Porque Newark precisa, sabe? Tem espaço, precisa de pessoas que contribuam, precisa de pessoas qualificadas. Meu, por que a gente não abre? Ela falou assim: será? Na pandemia, como que a gente vai fazer? Eu falei assim: não sei, né? Mas, tá bom, depois a gente conversa sobre isso. E
passou. E, nessa noite, eu sou super ansiosa, né? E essa noite eu não dormi. Eu fiquei lá desenhando, sabe? Ai, como seria um escritório? Eu falei assim, ai meu Deus, o que teria no escritório? Enquanto ela falou, vamos pensar sobre isso. Depois você já estava projetando, colocando no papel, planejando tudo. Já tava. Aí tirei foto de madrugada, quando eu vi era 5 horas da manhã. Uau. Tirei foto, mandei pro celular dela. Ela, nossa, como você é ansiosa, né? Já trabalhou. E aí, né, depois de alguns meses, assim, acho que uns 2, 3 meses, a gente abriu, a gente decidiu, não, vamos, sentamos, conversamos. Vamos tirar do papel. Vamos tirar do papel. Né? Porque eu sou daquela, né? Falou, vamos fazer. Isso aí. A missão dada é a missão cumprida. E aí eu falei pra ela, ok, vamos combinar, né? De conversar, sentar, ver o que a gente vai fazer. E sentamos, conversamos e começamos a procurar um espaço, né, aqui em Newark, porque Newark eu acho que é bem deficiente desse tipo de trabalho. Né? Existem muitas agências, né, multisservice que fazem, mas eles não são específicos com brasileiros e com income tax, sabe? Então a gente achou que Newark seria um lugar ideal para isso. Interessante. E assim, quais são hoje os serviços que vocês prestam, que vocês têm aí para a comunidade brasileira, que inclusive agora está aberto, né, o Tax Season, isso. Não é isso? O Tax Season iniciou agora no dia 12 de fevereiro, né, e está projetado até o dia 15 de abril, né, a gente não sabe ainda se o IRS vai estender essa data. O ano passado ele estendeu por conta da pandemia. Atualmente a gente não sabe ainda, não tem essa data, mas teoricamente é de 12 de fevereiro a 15 de abril. Então nós fazemos income tax, que é imposto de renda para pessoas físicas, pessoas jurídicas, né, para empresa. A gente faz abertura de empresa, a gente faz tradução, a gente faz serviços financeiros, né, para empresas que não têm como controlar notas, né, de entradas e saídas. A gente faz toda essa parte. A gente faz folha de pagamento, a gente faz sales taxes. Então, a gente tem lá uma gama de serviços que a gente presta para quem tem empresas e para quem é indivíduo também. Interessante. Então, para dar mesmo esse suporte, como a gente conversou aqui antes, né, ser um facilitador para a comunidade brasileira. Exato, porque às vezes, por exemplo, principalmente em órgãos públicos, né, que é o IRS, que é o estado de New Jersey, que às vezes a pessoa precisa resolver algum problema lá e ela não tem como, porque não fala inglês, né, não sabe como resolver. Então, a gente está lá como facilitador para resolver esse tipo de problema. Ótimo, excelente. Então, assim, ó, abriu a empresa na pandemia, parabéns, já tem sido um sucesso. Sim, eu desejo para vocês ainda mais sucesso. Vocês que estão nos assistindo, se quiserem, é só entrar em contato, né? E Flávia, quero muito agradecer você aqui, a sua presença, por você compartilhar um pouco da sua história conosco. E também queria, caso você tenha e queira deixar uma mensagem final para poder inspirar as pessoas que estão aqui nos assistindo. Olha, eu que agradeço, né, pela oportunidade de estar aqui, pelo convite, pelo carinho, né? E sim, eu gostaria, sim, eu acho que vocês que têm um desejo de vir para os Estados Unidos, tenham foco, tenham objetivo, né? Traçam um objetivo e corram atrás do seu objetivo, né? Muitas pessoas aqui, elas acabam perdendo tempo cuidando da vida alheia, cuidando do que não, né, vai agregar, e acaba perdendo o foco, né, do seu objetivo. Então, tenha um objetivo, corra atrás do seu objetivo e tenha fé que Deus, sobre todas as coisas, vai ajudar e vai ajudar você a caminhar. Tá aí, obrigada. Então, ficou a mensagem, né? Com fé, porque com Deus tudo é possível, tudo realmente, é possível. Eu também acredito, mas manter o foco. Porque se também não arregaçar as mangas e não pôr a mão ali na massa, né? As coisas não acontecem. Deus ajuda quem cedo madruga. É isso aí. Né? Você tem que, sabe, colocar na mão de Deus, mas você tem que fazer a sua parte. Fazer a sua parte, sem sombra de dúvidas. É isso, gente. Mais uma vez, obrigada, Flávia. Obrigada a vocês. Um beijo e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau. Tchauzinho.